Olá pessoal, estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de iniciar a nossa aula, vou dar aquele recado para vocês não esquecerem realmente. Entrem no Class, façam a atividade que ali está postada, isso é muito importante, porque além de você adquirir ainda mais conhecimento, você também vai garantir a sua presença. É muito importante você entrar no Class, é também importante você interagir com o seu professor pelo Class, ok? Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, não precisa se preocupar, o ano ainda não está perdido, basta que você entre em contato com a sua escola, veja quais são as atividades que precisam ser feitas, aí você vai, pega as atividades, leva para casa, faz as atividades em casa, depois retorna para a escola, ok? Isso é muito importante você fazer as atividades para você garantir também a sua presença. Até você que está assistindo pela TV ou pelo YouTube, tem como você garantir a sua presença por meio das atividades. Dando o recado, hoje nós vamos fazer a leitura da primeira parte de uma reportagem. Então, nós vamos falar ali de uma reportagem, nós vamos ler somente a primeira parte. Relembrar as características do gênero, então a gente vai comentar sobre as características desse gênero reportagem. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, isso é sempre importante nós fazermos. Reconhecer ali, compreender qual é o sentido transmitido pelaquela palavra. Estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções. Nós temos falado aí de conjunções em algumas aulas, então hoje a gente vai continuar falando dessas conjunções, quais são os sentidos que elas produzem, ok? Começando, como vocês já estão acostumados, nós temos um quiz. No período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada, que é o embora, né? A palavra embora, expressa uma ideia do quê? Letra A, explicação. Letra B, concessão. Letra D, comparação. Ou letra D, consequência. O que será que esse embora está fazendo? Qual é o sentido que expressa? Expressa um sentido de concessão. Então, o embora vai expressar um sentido de concessão. Por quê? Porque da própria garganta sai um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Então eu tenho ali o grito de admiração e depois menos entusiasmo. Por isso que eu tenho essa ideia de concessão. Continuando, nós vamos falar hoje da reportagem que tem o título Streaming quebra paradigmas e faz a diferença na indústria do entretenimento. Esse é o título da nossa reportagem. Primeira pergunta, nós vamos reler o título e pensar no quebra-paradigmas, ok? Nós vamos prestar bastante atenção nesse quebra-paradigmas. O que você compreende por quebrar paradigmas? E de acordo com o título, né? Qual ou quais hipóteses podemos levantar a respeito do tema da reportagem? Então, de acordo lá com o título, o que será que essa reportagem vai tratar? E quebrar paradigmas? O que quer dizer isso? Vou dar um tempo para você responder aí no seu caderno e eu já volto.
E então, conseguiram pensar aí sobre o quebrar paradigmas? O que será que essa reportagem vai trazer para nós? Coloquei como resposta para vocês que a expressão quebrar paradigmas é utilizada para se referir ao rompimento de um conceito, uma ideia. Então a gente tem uma ideia, né, estabelecida sobre determinada coisa e daí ela vai se romper. Por isso que vai quebrar esses paradigmas. E por se tratar de entretenimento, veja que ele diz aqui, ó, indústria do entretenimento, é possível acreditarmos que o texto tratará do acesso virtual a filmes e séries. Então, uma outra dica ali, claro, que para o título eu tenho o streaming, né? São essas plataformas aí virtuais que passam pra gente filmes, séries e documentários, tantas outras coisas. Nossa reportagem. Há menos de uma década, assistir a filmes e séries era um fenômeno muitas vezes social. Reuniam-se num mesmo espaço amigos, conhecidos e familiares para verem os desenvolvimentos de alguma trama ou dirigiam-se ao cinema para terem a experiência e a imersão que só a grande tela pode nos proporcionar. Então, a grande tela ali falando do cinema. O autor, né, o autor dessa reportagem, ele traz essa ideia de um evento social, né, e ele até se refere a uma coisa bem brasileira, né, bem hábito brasileiro, que seria ali se reunir para assistir algum final de novela ou mesmo final de série que era passado pela TV. Hoje em dia, assistir a filmes e séries continua sendo um fenômeno social. Então, antigamente era um fenômeno social. Hoje em dia, continua sendo. Pode-se argumentar que o hábito se tornou ainda mais comunitário e interconectado, mesmo que não tenhamos mais a necessidade de dividir uma tela de TV ou de cinema para assistir nossas obras audiovisuais favoritas. Então, ele diz que continua sendo um evento social, mas que hoje em dia você já não divide mais, né? Como ele disse no parágrafo anterior, que se reunia ali amigos, familiares para ver alguma coisa. Nosso segundo exercício diz assim: pode-se argumentar que o hábito se tornou ainda mais comunitário e interconectado, mesmo que, vejam que eu tenho o mesmo que marcado, não tenhamos mais a necessidade de dividir uma tela de TV ou de cinema para assistir nossas obras audiovisuais favoritas. O que nós vamos prestar bastante atenção? No mesmo que. E explicar qual o sentido expresso. Então, que sentido está tendo esse mesmo que? Para compreender o sentido, é claro que eu preciso fazer a leitura novamente desse trecho, ok? Vou dar um tempo para vocês fazerem isso e eu já volto.
Então, conseguiram perceber qual é a ideia, né? Qual é o sentido que esse mesmo que está passando? Será que realmente é o sentido que o autor quis utilizar? Será que ele não se confundiu? Tudo isso a gente precisa analisar. Então, ó, trouxe para vocês aqui. Pode-se argumentar que o hábito se tornou ainda mais comunitário e interconectado, mesmo que não tenhamos mais a necessidade de dividir uma tela de TV ou de cinema. Então, ó, a conjunção expressa um sentido de contraste, certo? Está dando ali um sentido de contraste entre as orações, uma quebra de expectativa. Para vocês compreenderem bem, trouxe para vocês aqui de uma forma mais simples. Ó, o hábito é comunitário. Que hábito? O hábito, né, de assistir. O hábito é comunitário, mesmo que não dividamos a tela. Então, eu tenho ali essas palavras, ó. Comunitário, né, que você pensa ali nas pessoas dividindo, certo? Mas ele diz que não divide. Então, eu tenho essa ideia de contraste ali entre as orações. Então, isso que passa ali no meu texto. E claro que o autor realmente teve essa ideia de trazer um contraste ali para mostrar que é comunitário, mas, né, as pessoas não dividem mais. Continuando, tal argumento é sustentado pelo fato de os lançamentos dessas obras serem cada vez mais globais ao longo dos anos, graças ao fenômeno recente do streaming, que é uma das grandes mudanças dentro da cultura pop na última década. A evolução da indústria, que de início servia como um grande arquivo de filmes e séries clássicos e que posteriormente se tornou uma das maiores produtoras de conteúdo próprio, associando-se a alguns dos maiores nomes do mundo do cinema para manter um fluxo constante de novas obras sendo produzidas ano após ano. Deve bastante a tecnologias como a de streaming e alta definição. Então, essa reportagem está trazendo essa ideia de história, como foi feito ali, né? Como se surgiu esse streaming e como que ele afeta a nós ali, que somos as pessoas que assistem a esse streaming. Então, essa reportagem traz essa ideia. Por quê? Porque uma das características do gênero reportagem é fazer algo mais aprofundado. Lembram quando nós trabalhamos reportagem e notícia? Nós falamos bastante dessa diferença, né? Então, a reportagem ela vai ser um pouco mais aprofundada e ela não é imediatista. Como assim imediatista, professor? Eu posso ler esse texto a qualquer tempo. Certo? Não é uma coisa que surgiu agora e automaticamente as pessoas precisam saber. Não, ela não tem esse imediatismo. A reportagem ela também traz essa parte de característica de texto, certo? Diferente ali da notícia. Claro que eu posso ter uma reportagem baseada em uma notícia, daí a pessoa vai lá e faz esse estudo, né, mais aprofundado daquilo que aconteceu. Mas isso que a gente tem que pensar. Por isso que essa reportagem está trazendo essa parte mais histórica ainda, o início ali desses serviços de streaming. E agora nós vamos reler mais um trecho e pensar qual é o agente do verbo em destaque. Olha só, estão vendo que aqui eu tenho o deve? Qual é o agente desse verbo? Então, eu não vou fazer a leitura do texto agora para vocês, para ver se vocês conseguem perceber isso somente pela leitura. Então, eu vou dar um tempo para você localizar isso aí e eu já volto.
Então, conseguiram localizar o agente do verbo? Claro que agora eu vou fazer a leitura com vocês. A evolução da indústria, que de início servia como um grande arquivo de filmes e séries clássicos, e que posteriormente se tornou uma das maiores produtoras de conteúdo próprio, associando-se a alguns dos maiores nomes do mundo do cinema para manter um fluxo constante de novas obras sendo produzidas ano após ano. Deve bastante a tecnologias como a de streaming e alta definição. Então, quem é que está mandando nesse verbo deve? Olha só, a evolução da indústria. Por que eu trouxe esse exercício para vocês? Porque, assim, às vezes a gente tem uma ideia de que o sujeito, né, o sujeito ali do verbo, ele tem que estar próximo ao verbo. Não, ele pode estar distante desse verbo. Por isso que é importante eu pensar a esse respeito quando eu estou escrevendo. Será que aquele meu verbo está concordando realmente com aquele sujeito que eu quero? Porque o sujeito pode aparecer ali em uma certa distância, ok? Continuando a nossa reportagem, nós temos: quando se discute a história do streaming e de sua popularidade ao longo dos anos, o carro-chefe do processo que percorre essa linha do tempo é a indústria do entretenimento. Foram, afinal, as plataformas que ofereciam filmes e séries em demanda, em boa parte das vezes com preços muito mais acessíveis do que suas contrapartes de TV por assinatura, que serviram como um quebra-gelo para que o resto do meio pudesse se desenvolver. Então, vai continuando ali a história desse streaming, como que isso aconteceu. Então, aconteceu ali, primeiro, como uma concorrência, né? TV por assinatura tinha um preço, serviço de streaming era um preço mais baixo, então era mais fácil, mais pessoas iam adquirindo e isso foi aumentando. E agora? Quando, estão vendo? Quando? Qual o sentido produzido pela conjunção e destaque? Esse quando, o que esse quando, né, quer dizer ali? Por que ele está ali nessa oração, no início dessa oração? Por qual outro termo podemos substituí-lo, né? Então, outro termo eu posso substituir esse quando sem alteração de sentido. Então, eu vou substituir a conjunção, né, por uma outra palavra, mas eu não posso alterar o sentido da frase, certo? Tem que ficar no mesmo sentido. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
Então, o que esse quando, né? O que ele quer dizer? Conseguiram alterar a palavra quando por outra? Conseguiram de memória ou vocês precisaram pesquisar a esse respeito? Olha só, a conjunção, então, um quando é uma conjunção. A conjunção produz um sentido de tempo. Então, esse quando eu tenho essa ideia de tempo. E pode ser substituída por enquanto. Não é por enquanto, é só por enquanto, ok? Então, eu coloco lá. Enquanto se discute a história do streaming, olha como continua com o mesmo sentido. Então, no momento em que se discute essa história, então continua ali com o mesmo sentido. É muito importante, volto a dizer para vocês, é muito importante você sempre pensar nessa questão de substituição de palavras para que o seu texto ele não fique repetitivo, você utilizar sempre a mesma conjunção ali para você fazer a construção do seu texto, ok? Continuando, nós temos agora o do que. Então, ó, em boa parte das vezes, com preços muito mais acessíveis do que suas contrapartes de TV por assinatura. Qual é o sentido agora desse do que? Que sentido ele está trazendo, esse do que? Vou dar um tempinho para você reler aí esse trecho, pensar nesse sentido e eu já volto. Então, conseguiram pensar nesse sentido do que? Olha só, a conjunção exerce um sentido de comparação, está comparando, ó, mais do que. Então, mais uma coisa do que de outra. Então, possui esse sentido de comparação. A gente já falou um pouco sobre os sentidos de comparação em outras aulas e aparece aqui agora o do que você também pode utilizar, ok? Continuando com a nossa reportagem, nós temos a Netflix
é bem mais antiga do que se pensa. Em suas origens, a empresa era uma locadora de filmes e séries em DVD que surgiu em 1997 para competir pelo mercado de aluguéis de peças cinematográficas com a Blockbuster, antiga gigante desse mundo que já não existe mais. Olha que informação interessante que essa reportagem nos traz. Então, tá vendo qual é essa característica de reportagem? Porque se fosse só uma notícia, possivelmente isso não seria trazido. Então, eu tenho o que ali? Eu tenho que a Netflix, essa que a gente conhece, né? Eu tenho que a Netflix, ela é mais antiga do que a gente pensa. O autor ali, quem fez a reportagem, diz que existe desde 1997 e que funcionava como uma locadora de filmes, locadora de DVDs, de VHS, porque em 1997 ainda era VHS. E ela queria concorrer ali com a Blockbuster. A Blockbuster também é uma locadora, né? Que ainda diz, ó, antiga gigante desse mundo que já não existe mais. Então, com o serviço de streaming, essas locadoras foram sumindo aos poucos, né? E hoje dificilmente a gente encontra locadoras. Às vezes a gente até encontra, mas é muito diferente daquilo que a gente encontrava ali no ano de 1997, por exemplo, que é o ano que ele traz, ok? Continuando, em 2007, a Netflix começou sua transição para o mundo de streaming. Em poucos anos, a empresa saiu da liderança do aluguel de filmes e séries para a liderança do mercado de transmissões via internet. Enquanto isso, a mesma já financiava a produção de filmes independentes, lançando mão dos serviços de diretores célebres como John Waters. Com isso, a Netflix colaborou muito com a quebra do antigo paradigma de lançamentos atrasados para partes do mundo que não eram anglófonas. Como um verdadeiro serviço global, a empresa faz legendas, adaptações e dublagens para várias línguas antes de distribuir suas obras. Logo, não há mais o problema de ter que esperar semanas ou meses até que o filme altamente antecipado ou a nova temporada de uma série de sucesso tenham legendas e dublagens em nossa língua. Por ser um serviço digital, claro que as coisas chegam muito mais rápido do que chegaria ali se fosse uma locadora. Veja que eu tenho algumas palavras que estão marcadas, porque qual é o sentido expresso por essas conjunções? Que sentido elas estão trazendo? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno, reler esse trecho e eu já volto.
Conseguiram pensar aí que sentido essas palavras estão trazendo? Olha o que eu trouxe para vocês. Com isso, traz uma ideia de consequência. Como uma ideia de comparação. Lembram? Eu tinha o do que com uma ideia de comparação, agora eu tenho o como também com essa ideia de comparação. E o logo vai me trazer uma ideia de conclusão. A gente já tinha falado que o portanto traz essa ideia de conclusão e agora eu trago o logo para vocês também como uma ideia de conclusão. Continuando, o sucesso da referida plataforma acabou atraindo grandes concorrentes. A mais notável é a Amazon Prime Video, serviço subsidiário da gigante de vendas em varejo Amazon, que tem um modelo de negócios bem semelhante ao da Netflix. Suas grandes atrações são séries originais, como O Homem do Castelo Alto, adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Philip K. Dick, e The Boys, adaptação da história em quadrinhos de Garth Ennis. Um dos seus grandes investimentos recentes, a produção de uma série sobre o Senhor dos Anéis, terá o maior custo da história para obras deste tipo. A reportagem ainda não acabou, a gente vai continuar com essa mesma reportagem na próxima aula. O que nós vimos hoje? Uma reportagem não precisa necessariamente estar ligada a uma notícia, lembra que eu comentei isso durante a aula? Para uma construção coesa do texto, fazemos uso de conjunções e expressões que nos auxiliam na produção de sentidos. Então, eu sempre vou pensar nessa questão da produção de sentidos. Como dica, eu deixo para vocês o site pausadramática.com.br, que foi o local onde eu tirei esta reportagem, e claro, novamente, o todamateria.com.br, que traz de um jeito bem simples para a gente entender algumas dicas ali de construção textual, de conjunção e tantas outras dicas. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!